Olá, esta é a 10ª aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Nós, como de costume, vamos fazer uma lista preparatória com alguns exercícios aí da AP, do Enem, né? Esse tema que nós estudamos no terceiro bimestre de matemática não costuma cair nas provas da ETEC, né? Então, nós temos exercícios aí da AP e do Enem para a gente poder dar uma analisada e se preparar para a prova da AP, que está prevista para final deste mês, final de outubro, para a gente poder fazer. Então, tem alguns exercícios. Hoje nós vamos realizar quatro exercícios desta lista. Obviamente precisa ter feito todos os exercícios lá do caderno São Paulo Faz Escola, ou boa parte deles, para você poder entender, para ter a preparação para fazer essa lista aí. E aí, a partir daqui, a gente tenta tirar as dúvidas para fazer a lista as 16 questões sobre a AP, né, do terceiro bimestre, ok? Então vamos ver aqui o primeiro exercício. Eu acredito que, pela estrutura do ano passado, vai cair algumas questões envolvendo a propriedade da potência, né? Mais precisamente a da multiplicação, que é o que, multiplicando potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes, e os exercícios sobre as funções exponenciais e funções logarítmicas, né? Então, eu coloquei um exercício da AP de 2018. É um exercício bem difícil, não é dos mais fáceis que caiu da AP. E aí a gente tem uma ideia mais ou menos, né? Se conseguir resolver isso aqui, consequentemente vai conseguir resolver exercício de nível mais fácil. Então eu creio que cairá pelo menos um ou dois que tem a ver com as propriedades da potência. Então eu peguei esse e mais um da AP do ano passado, ano de 2019. Então vamos lá. Então, aplicando as propriedades de potência, a expressão 15 elevado a 4, 35 elevado a 3, 21 elevado a 3 e 1 sobre 105 elevado a 5 pode ser escrita como? Aí a gente tem que aplicar aquelas ideias para simplificar. Haja vista que nós fizemos no começo do caderno São Paulo Faz Escola, relembramos toda aquela parte, né, das propriedades da potência para poder fazer este tipo de exercício aqui, né? Então eu vou começar e vou deixar mais ou menos indicado. Perceba o quê? Que as alternativas são apresentadas potências de 3, que é um número primo, né? 5 e 7. Então nós vamos pegar esses números e dividir em números primos, né? Fatores primos, decompor em fatores primos, dividir por 3, 5 e 7, né? Que é o que tem nas alternativas aí, né? Então aqui eu montei mais ou menos já a estrutura para vocês poderem seguir. Então a primeira parte foi a equação que ele deu, né? Sobre as simplificações, tá? A segunda parte, eu peguei a parte do parênteses, né? Lembrando que a potência com expoente negativo, por isso que o problema não está aqui, às vezes, no ensino médio, está nas construções que foram feitas no ensino fundamental, que não foram apropriadas ainda, né? Então, aqui o que acontece? Ó, o 1 sobre 105, eu posso escrever aplicando aquela propriedade de expoente negativo, né? Então, eu fiz isso daí, que é a mesma coisa, escrever 1 elevado a 105 elevado a esse expoente negativo é a mesma coisa que eu fazer a parte de fração, né? Então, a primeira parte eu fiz isso, repara que estava elevado a 5 positivo, eu coloquei 5 negativo, o resto eu só copiei. E aí, a última parte do exercício eu decompus em fatores primos, né? Então, o que é 15? É 3 vezes 5. Tá? Como estava 3 vezes 5 elevado a quarta, eu mantive a quarta. Aí, lembrando aí que tem que aplicar a propriedade da potência da potência, né? Que é pegar o expoente que está no 3 e no 5 e multiplicar por 4. Tem um exercício parecido na apostila que nós fizemos. 35 também, né? O que é 35? 5 vezes 7, né? Então, eu
coloquei já 5 vezes 7 elevado à terceira potência, porque estava elevada à terceira potência. 21, 3 vezes 7, né? Então 21 elevado a 3, 3 vezes 7 elevado a 3 é a mesma coisa. E o último número, que era um pouquinho mais difícil, né? O 105 dá para dividir por 3, por 5 e por 7, né? Na divisão exata, tá? Então já deixei montado para vocês darem sequência, né? Então, 3 vezes 5 dá 15, 15 vezes 7 dá 105, né? E aí está elevado a menos 5. Então, aplica a propriedade de potência, separa as potências que são iguais, ou seja, as potências de 3, as potências de 5 e a potência de 7. Como estão todas multiplicando, aplica a propriedade de potência na multiplicação. O que é isso aí, né? Só para lembrar. Então, se eu tenho potências iguais e tiver uma multiplicação, eu conservo a base, no caso aí seria 3, 5 ou 7, e somo os expoentes, tá? Então esse é o primeiro exercício para vocês darem sequência. Dá uma olhadinha nos primeiros capítulos da apostila, que tem exercícios exatamente iguais a esse aqui. Bom, agora dá o exercício 2, a AP 2019. Mais ou menos a mesma coisa, só que aqui está bem mais fácil, tá? No círculo mágico, o produto de 3 valores, o produto, só para lembrar, se quiser até marcar aí, né, tal, produto é multiplicação, tá? Partindo do centro para a extremidade. Então tem a potência, tem o 5 lá no meio, que eu posso escrever como 5 elevado a 1 também, né? E aí, partindo do centro para a extremidade, ou seja, para a borda desse círculo mágico. Resulta sempre em 5 elevado a 5, 5 elevado à quinta potência. Ou seja, se eu pegar qualquer uma dessas combinações, né, e ir multiplicando para fora, para a extremidade, eu tenho como resultado 5 elevado à quinta potência. Repara que é bem parecido com o exercício que nós fizemos também na apostila, né? Bom, então ele quer saber, lá está faltando um número que ele chamou de x, né? Ele quer saber qual é o valor do x para que satisfaça a essa condição, que é quando multiplicar todas as potências, repara que são todas potências de 5, né? Qual é o valor que eu tenho que colocar lá naquele número x para satisfazer esta condição? Ou seja, multiplicando todas as potências tem que dar 5 elevado a 5. Então eu coloquei aqui novamente, tá? E já deixei indicado aí para vocês o que vocês teriam que fazer. Então, eu peguei uma extremidade ali, que era 5 elevado à primeira, que multiplica 5 elevado a menos 7, e 5 elevado a 1, que é o que está no centro lá, tá? E no final, na parte azul, tem o x, né? Eu coloquei x elevado a n, tá? Que é um expoente qualquer. Como todas as potências são de 5, significa que esse número x tem que ser uma potência de 5 também, 5 elevado a alguma coisa, né? Repara que nas alternativas todas elas atendem a esse critério. Como ele fala que a multiplicação de todos tem que dar 5 elevado a 5, então eu fiz o que? Eu apliquei a propriedade da potência de mesma base, que é o que? Conserva a base e soma os expoentes. Então já na parte de baixo já está indicado. Então fica n, que é a potência desse x aí, menos 7, tá? Que é o expoente do segundo termo aí, mais 1, que é o expoente do terceiro, que está lá no centro, né? Que é o 5, que é a mesma coisa que 5 elevado a 1, igual a 5, que é 5 elevado à quinta potência. Resolve isso daí, você vai encontrar o valor do n, que é o expoente de uma potência de 5, hein? Tem que ficar esperto nesse detalhe aí. Então, se, por exemplo, der 6, tá? Então você vai colocar o que? 5 elevado à sexta potência, certo? Porque todas as potências aí são potências de 5. O exercício número 3, agora são exercícios um pouco mais elaborados, que são exercícios do Enem, né? Então, para a gente poder ver essa ideia, uma questão mais recente aí do Enem de 2019. Um jardineiro cultiva plantas ornamentais e coloca à venda quando essas atingem a altura de 30 centímetros. Esse jardineiro estudou o crescimento de suas plantas e em função do tempo. Obviamente, quanto mais tempo, né, ela vai crescendo mais. Ele deduziu uma fórmula que calcula a altura em função do tempo. A partir do momento em que
a planta brota do solo até o momento em que ela atinge a sua altura máxima, que é de 40 centímetros. A função é H, que H é a abreviação de altura, né, que a gente já viu algumas vezes, inclusive em física usa. Aí tem lá 5 log de t mais 1 na base 2. Ou seja, isto é uma função logarítmica. Na maioria dos exercícios, principalmente de vestibulares, inclusive o Enem, você não precisa deduzir fórmulas, esse tipo de coisa. Geralmente ele dá a fórmula, você precisa só aplicar os conceitos que da matemática que são necessários para calcular o que se pede, né? Então tá lá, o T é o tempo contado em dia e o H a altura em centímetros, né? Então tá aqui. Bom, então continuando, a partir do momento em que uma dessas plantas é colocada à venda, quanto tempo em dia ela vai atingir a sua altura máxima? Então tem duas situações, tem lá primeiro 30 centímetros que ela é colocada à venda e depois a altura máxima 40 centímetros, né? Então ele quer saber quanto tempo essas alternativas estão aí relacionadas ao tempo, e esse tempo está em dia. Então vamos lá aqui, ó. Eu coloquei a fórmula, né? Eu vou fazer o seguinte, como são duas situações do exercício, primeiro nós temos que calcular quanto tempo que ela gasta para atingir 30 centímetros e depois de 30 centímetros a 40 centímetros, quanto tempo que ela gasta. Então eu vou fazer a primeira parte, vocês vão fazer a segunda parte. A primeira parte, o que é? Quanto tempo que ela gasta, segundo a fórmula que desenvolveu lá o jardineiro, quanto tempo que ela gasta para atingir 30 centímetros. E depois vocês vão fazer quanto tempo que ela gasta para atingir 40 centímetros. E aí tem que fazer a diferença, porque ele quer saber de 30 centímetros, que é quanto que ela é colocada à venda. Vai ter uns dias, por exemplo, 100 dias, né? E para a venda lá, mais um tempo. Por exemplo, sei lá, 160 dias. Qual é a diferença desse período de 30 dias, de 30 centímetros para 40 centímetros? Ele quer saber isso, tá? Então eu vou fazer a primeira parte, o H nós vamos colocar 30, né? E temos que calcular o T, tá? Então, eu substituí no lugar do H 30, sobra só o T para poder calcular. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, aquele 5 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então vai ficar 30 dividido por 5. 30 dividido por 5 costuma dar 6, né? Então, aí eu tenho 6 é igual a log de t mais 1 na base 2. Agora tem que desmontar o logaritmo, né? Então vai ficar 2 elevado a 6, está ao contrário aí, mas não tem nada a ver, né? A gente aplica a mesma coisa. 2 elevado a 6 igual a t mais 1. 2 elevado a 6 igual a t mais 1. Calcula a potência de 2, que é 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 de novo dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2 de novo, 64. Ou seja, 2 elevado a 6, que não é 12, né? Essa altura não dá para errar mais esse tipo de coisa, né? 2 elevado a 6 é igual a 64. Então fica 64 igual a t mais 1. Esse t, ele está somando, né? O contrário de somar, subtrair. Estou fazendo bem passo a passo, tá? Dá para encurtar esse espaço, obviamente, né? Esses passos aí. Então vai ficar 64 menos 1 é igual a 63. Ou seja, pelas condições que foi dado no exercício, para atingir a altura de 30 centímetros, que foi o que ele deu, que a planta está boa para ser colocada à venda, essa planta gasta 63 dias. Só que não foi isso que ele perguntou. Ele quer saber de 30 centímetros para 40 quanto tempo gasta. Então vai ter que fazer a mesma coisa agora para 40 centímetros, né? Então tá o passo a passo aí, né? Então aí vocês substituem lá e calcula quanto tempo que ela gasta para 40 centímetros. Também não foi isso que perguntou, tá? Então aí você vai ter que fazer a diferença do T. Eu coloquei de T máximo, por exemplo, sei lá, 200 dias, menos o 63 ali, que é o tempo que ela gasta para a venda. Aí sim, aí vai ser certinho que perguntou. Tá? Então esse exercício eu fiz questão de colocar, porque dá para fazer uma parte, vocês façam a outra, aí no final só precisa subtrair, que é bom que vê as ideias aí, né? Bom, o quarto exercício, o último de hoje, é da AP, e ela tem a ver com as propriedades do logaritmo. Tá? Então a gente precisa ver
O bom, né, que seguiu o padrão, principalmente da ETEC, a ETEC tem essa ideia de ensinar através da questão alguma coisa e aí pedir alguma coisa a mais, né? Mas quem estudou, creio que vai lembrar assim de como fazer, né? Obviamente que passa pelo processo do estudo. Sem estudo não tem como aprender, né? Tem que sentar a bunda na cadeira e fazer, não tem jeito. A AP 2019 do ano passado, na aula de matemática, a Ana aprendeu alguns cálculos com alguns procedimentos de cálculo usando logaritmo. Aí está aqui o log de 6. Esse log de 6 pode ser escrito de outra maneira, igual a gente viu, 2 vezes 3, né? Que é o que ele vai falar. E aí ele falou, e aí Ana pega log de 2 igual aproximadamente. O símbolo de aproximadamente geralmente é usado igual e um tio em cima, né? Mas esse símbolo aí também é usado para aproximadamente, né? Log de 30 que a gente viu lá naquela tabela, 0,30 e log de 3 aproximadamente 0,47. E faz o log de 6, que a gente pode escrever 2 vezes 3, que é igual a 6, né? E aí, que a gente viu, e aí aplica a propriedade da potência. O que significa isso, né? No caso da potência, se for bases iguais, a gente soma. No caso do logaritmo, se eu estiver multiplicando dois logaritmos iguais, a gente soma o resultado desses dois logaritmos, que é justamente o que foi feito aqui, tá vendo? Log de 2 mais log de 3. Então, log de 2 é igual a 0,30, log de 3, 0,47, somando os dois, vai dar o log de 6, que é aproximadamente 0,77. Aí o que ele quer saber aí? Dessa forma, a Ana encontrou os seguintes valores aproximados, respectivamente, significa que na primeira coluna vai ter os valores de 60, log de 60, e na segunda coluna os valores de 600, né? Então, aí a gente precisa fazer isso aqui. Tem várias maneiras de fazer, você poderia também digitar isso aí na calculadora e tal, né? Mas eu mostrei nas aulas como que a gente faz para pegar o resultado e aproximar. Mas vamos relembrar aqui, né? Então, obviamente, vai usar esse logaritmo de 6, né? Então, log de 6, o que significa, né? O log de 60 tem a ver com o log de 6, só que ele está no intervalo maior, né? Você vai usar o log de 6, obviamente, né, para saber qual é a casa decimal, ou seja, 0,77 tem em quase todas as alternativas. E aí o que você vai fazer? Você vai usar a aproximação para saber qual é a parte inteira. Porque 100 está entre 10 elevado a 1, que é o próprio 10, e 10 elevado a 2, que é o 100, né? Ou seja, a parte inteira, a parte que vai ficar antes da vírgula, é um número entre 1 e 2. Se é entre 1 e 2, significa que vai ser o quê? 1, alguma coisa, né? E esse 77 você vai usar também. A mesma coisa no log de 600, só que o log de 600 é um intervalo maior, que é a segunda coluna de informações que tem nas alternativas, né? Então vai ficar o 0,77, só que o intervalo, o 600, está entre 100, que é 10 elevado a 2, ou seja, log de 10 elevado a 2 é 2, né? E log de 10 elevado a 3 é 3, que nós já fizemos algumas vezes, né? Então significa que o log de 10 elevado a 2 é 2, né? Log de 10 elevado a 3, 3. Ou seja, significa que 600 está dentro desse intervalo. Só para lembrar os números, né? Eu creio que não tem muita dificuldade, mas 10 elevado a 2 é 100 e 10 elevado a 3 é 1000. Então 600 está dentro desse intervalo. Ou seja, o log de 600 é um número entre 2 e 3 e o final tem a ver com o log de 6, que é 77, né? Então, tá aí, nós fizemos exercícios praticamente iguais a esse, né? E aí tem um contexto aí para ajudar a lembrar, né? Aí faz esse exercício, marca, esse daí não é do nível mais difícil que caiu na P, certo? Bom, então é isso. Semana que vem tem feriado na segunda, não sei como é que vai ser o restante da semana, né? Mas tudo correr normalmente. Na quinta-feira nós postamos mais uma aula de matemática. Se não, só fica para a próxima semana, tá bom? Então é isso. Eu vou postar a lista para vocês, né? No PDF, caso alguém queira imprimir, mas resolve no caderno e me passa as resoluções dos exercícios, tá bom? Então é isso.
Até!